gentileza, irmãos, serem efetivos e proféticos na palavra. Por gentileza, primeira profecia, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. O Espírito Santo diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito, ele disse todos que são guiados pela palavra, todos. Em Gálatas capítulo 3 a profecia diz: vos dei do meu Espírito pela palavra, para que por ela seja gerado milagres em vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 5 diz: amados filhos de Deus, o Senhor vos concedeu do seu Espírito pela palavra, para que por ela houvesse milagre no meio de vós. Todos, diz, todos os que são guiados pela palavra de Deus são filhos de Deus. Sendo assim, pois vós não recebeste o Espírito que vos escraviza, para andardes uma vez mais com medo, mas recebestes o Espírito que vos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abá, aquele que gerou todas as coisas. Glórias a Deus. Por gentileza, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e de plena aceitar. Digna de todo crédito e plena aceitar. Diga glórias a Deus. O Espírito Santo vai falar poderosamente. Apocalipse 22, versículo 6. Então o anjo do Senhor afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. 1 Samuel capítulo 23, e vamos encerrar, versículo 14 em diante. O rei Davi, 1 Samuel capítulo 23, versículo 14 em diante. O rei Davi permaneceu no deserto. Deserto é local de provação, tribulação, dificuldade, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa no deserto de Sif. Dia após dia, Saul, seu inimigo, o procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sif, tomou conhecimento de que Saul havia partido decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi ao encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Ele encorajou Davi a continuar acreditando em Deus. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul, teu inimigo, não te tocarão. Em verdade tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo o meu pai, teu inimigo, conhece a tua profecia. Então ali, na presença do Senhor, Davi, juntamente com Jonatas, ambos renovaram sua aliança e promessa de amizade perene. Glórias a Deus. Pode-se assentar-se em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Serás uma grande vitória. Presta atenção. Observe que a profecia, ela diz no versículo 14, de que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são recompensados como filhos de Deus. Todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, todas são reconhecidas como filhos da promessa. Todas quem?
todas que são guiadas, não as que não são guiadas, todas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, são reconhecidas como filhos de Deus. Todas que são conduzidas pela palavra. Todas que estão fora da palavra não são reconhecidas pela palavra. Versículo de número 16: pois o Espírito de Deus não dá testemunho do mundo. Ele não reconhece pessoa do mundo. O Espírito de Deus dá testemunho daqueles que são do Espírito. Romanos 8,5: aquele que segue a tua vida sobre a mentalidade humana ou carnal não será reconhecida, por consequência acabará arruinada. Mas todos aqueles cuja mentalidade, forma de pensamento e de atitude são conduzidas pelo Espírito, estas serão vitoriosas. Encerrou o assunto. O Senhor destaca que todos que são guiados pelo Espírito são testemunhados pelo Espírito. O Espírito os justifica. Todos que não são guiados pelo Espírito não são reconhecidos pelo Espírito, por consequência não reconhecem a vitória. Isso é muito grave. Por quê? Porque é uma via de um acesso, não é uma via de duas mãos, é uma via de apenas um acesso. Se eu quero ser justificado pelo Espírito, tenho que estar na palavra. Se eu não estiver na palavra, o Espírito não dá testemunho, porque ele não reconhece o que é da carne, ele reconhece somente os que são do Espírito. Então observe que o Espírito Santo, ele faz um reconhecimento do indivíduo que será abençoado ou justificado pelo Espírito Santo. Quem é esse indivíduo? O que se permite ser conduzido pelo Espírito. Aquele que é conduzido pela profecia alcança vitória. Aquele que é conduzido pela sua vontade alcança derrota. Porque o Espírito justifica somente aqueles que são conduzidos pela palavra. Vivemos uma cultura acreditando que Deus vai nos honrar em pecado. Vivemos uma cultura acreditando que Deus vai nos honrar desviados de igreja. Vivemos uma cultura acreditando que se nós andarmos ausente da palavra de Deus, somos reconhecidos por Deus. Uma cultura enganosa que tem contaminado a mente dos cristãos, acreditando que Deus dará justificação àqueles que andarem ausente da palavra. Por isso, o grande número de cristãos falidos, o grande número de cristãos com depressão, o grande número de cristãos com a vida destruída, o grande número de cristãos com seus casamentos em ruína, o grande número de cristãos com a sua vida financeira falida, porque acreditamos, por causa de uma cultura que foi inserida dentro das igrejas, a cultura da permissividade, da impureza, de que Deus honra aqueles que não andam na palavra. Deus, ele declara: meu espírito não dá testemunho da carne, meu espírito somente justifica aqueles que estão na palavra. Aleluia. Espírito Santo. Não existe vitória fora da palavra. A vitória prometida por Deus, ela tem uma vertente espiritual. O Senhor só provém o reconhecimento que gera a vitória quando está na palavra.
O Senhor em Malaquias capítulo 1 diz: criei 2 filhos, saíram do mesmo útero, um se chama Jacó, o outro se chama Esaú, porém nasceram da mesma igreja. Jacó o escolhi para a salvação, Esaú o escolhi para a perdição. Porém, diz o texto, de Esaú nasceu o Edomita. Edomita, para quem não sabe, o texto bíblico diz: um povo que havia em seu hábito de costume religioso de abrir a boca e dizer em pecado: o Senhor tem me dado vitória. O Senhor no texto diz: em verdade proporciono algumas vitórias, mas logo sopro um vento e tiro tudo que eu dei. Personalidade edomita é uma cultura maligna que tem penetrado dentro da igreja, que tem convencido os cristãos de que Deus abençoa em pecado, que tem convencido pessoas de que Deus honra gente que não obedece a Deus, que tem convencido pessoas que Deus responde oração de gente em pecado, fazendo com que a igreja seja confundida, fazendo com que a igreja, aleluia, caminhe dentro de uma visão religiosa, acreditando que o nosso Deus ama a aparência. O mesmo Deus que escreveu em João capítulo 2, versículo 12: convertei-vos de todo o vosso íntimo de alma, coração, não com aparência como de costume. Havendo feito isso, posso repreender a desgraça que se estabeleceu sobre a vossa vida, e debaixo da minha compaixão posso mudar de ideia, e passando sobre a tua vida, voltarei a te abençoar. Observe que Deus, ele deixa claro: eu não me relaciono com aquilo que não dá testemunho da palavra. Eu não dou honra a quem não me dá honra. O Espírito Santo afirma: todos que são conduzidos pela palavra são testemunhados pela palavra. O Senhor disse: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Fica fácil para qualquer aspas cristão que acredita em Jesus compreender aonde está a sua derrota. Sua derrota não está no demônio, sua derrota não está no vizinho da macumba, sua derrota não está porque seu avô antes de morrer fez pacto com o diabo, sua derrota não está porque o seu pai o amaldiçoou. A sua derrota está na desobediência à palavra de Deus. Isso é que está matando a igreja, é isso que está levando a igreja a falir. É por causa disso que inúmeras pessoas, aspas, estão vivendo uma vida espiritual religiosa, mas é perceptível você ver a falência pelas obras. Assim como Deus não se apresenta fisicamente, mas se apresenta pelas obras, o diabo não se apresenta fisicamente, mas se apresenta por suas obras. Jesus diz: no reino espiritual, eu vim a esse mundo para apresentar o reino de meu Pai. João 10:10, eu vim para dar vida, e vida com plenitude. Mas o outro aí também veio, mas ele veio para fazer outras obras. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. O que Jesus diz? Se queremos ver o mundo invisível na nossa vida, basta ver as consequências de nossas ações. Casamentos destruídos, vida falida, vida derrotada, filhos se perdendo, família se perdendo. Tudo isso são obras de quem? As obras do Senhor são outras. As obras do Senhor são vida
e paz. Observe que o Espírito Santo, ele deixa claro para a igreja: eu não posso dar testemunho, eu não posso justificar o que não é meu. Observa você que está aqui dentro, o quanto as suas escolhas e as suas decisões nos últimos tempos têm afastado você da vitória de Deus. Observe você, em nome de Cristo, que diz que confia na Escritura, de que Deus afirma que todo aquele que não dá testemunho dele não pode ser justificado por ele. Uma vez que essa pessoa não possa ser justificada por ele, eu pergunto: de que forma você vai conseguir ter vitória fora da palavra? Se a única maneira de Deus corresponder com a sua vida é você dar testemunho da palavra, então qual é a chance de Deus mudar o que Ele disse? Espírito Santo. Por que Deus, Ele demonstra essa linguagem dentro do texto? Porque no versículo posterior, que é o versículo 15, Ele vai condenar a natureza humana e vai exaltar a natureza espiritual. Ele diz: eu não posso dar testemunho daquilo que é da carne, porque aquilo que é da carne não faz a minha vontade, mas faz a tua própria vontade. Mas aquilo que é do Espírito é reconhecido pelo Espírito. Por quê? Porque não age conforme a tua vontade, mas segue a minha vontade. Ele condena no versículo 15 a sua natureza e a minha natureza, dizendo: pois eu não vos dei espírito de medo, eu vos dei espírito de ousadia. Um espírito que vos adota. Não é você que adota o Espírito, é o Espírito que te adotou. Não é você que cuida do Espírito, é o Espírito que cuida de você. Não é você que dá vitória, é o Espírito que dá vitória. Porque o Espírito, ele afirma que ele te adotou, ele assumiu o papel de pai. Ele assumiu a tua vida. Ele se responsabilizou pela sua vitória. Ele se responsabiliza pela tua felicidade. Ele se responsabiliza pelos filhos que ele adota. Que filhos? Os que são do Espírito. Ele não adota o que é da carne, ele adota o que é do Espírito. Livro de Romanos, a profecia diz: existe na Bíblia os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os filhos da obediência andam conforme o Espírito. Os filhos da desobediência andam conforme a carne, suas vontades. O texto diz: você precisa decidir de quem você vai ser escravo, ou da obediência para a vitória, ou da desobediência para a derrota. Observe que a Bíblia mostra que nós somos adotados, ou por um, ou por outro. Observe que você, dentro do mundo físico, em detrimento ao mundo espiritual, você não é dono de si. Se viver pela carne, é adotado por uma força maléfica que conduz a tua vida em ruína. Se decidir ser adotado pelo Espírito de Deus, então será conduzido à obediência. Por consequência disso, vai viver uma vida terrena cheia de vitórias. Observe que a Bíblia comprova que você não é dono de você. Aquele que segue o ego, aquele que segue o ego, aquele que segue a sua vontade, aquele que segue o que quer, não é filho de Deus, não é testemunhado pelo Espírito. O livro de João diz: pois aquele que morreu ressuscitou dentre dos mortos, não para que você vivesse a sua vida, mas para que ressuscitasse com ele, para satisfazer as suas vontades, não a tua vontade. Jesus te comprou para andar conforme a sua vontade. Então observe que a Bíblia, ela abre um espaço no mundo espiritual muito claro
mostrando que a igreja só vai vencer com Cristo, mostrando que a igreja só vai superar com Cristo, mostrando que a igreja só vai verdadeiramente alcançar os seus objetivos com Cristo. Porque a igreja que seguir conforme o teu querer, ela será conhecida como a igreja da vergonha, como a igreja da humilhação, como a igreja da derrota. O Senhor Deus disse para uma moça que estava no poço chamado Poço de Jacó, Ele disse: olha, minha filha, você cultua numa igreja chamada Igreja do Senhor, numa cidade chamada Sicá. Essa igreja, minha filha, ela foi fundada no tempo de Neemias. Quando Neemias brigou com Sambalate e brigou com Tobias, havia um sumo sacerdote chamado Eliasib, e ele foi expulso. E indo para Samaria, ele casou com a filha do governador, e lá ele fundamentou uma igreja. Se eu não me engano está em Neemias 13. E ao fundar essa igreja, passando anos e anos e anos, essa jovem cultuava nessa igreja. A Bíblia diz que essa jovem começou a debater com Jesus, dizendo: você é um profeta, você revelou que em verdade eu tive 5 maridos, e agora o que eu tenho é amante. Isso é verdade, vejo que o Senhor revelou o meu pecado. Mas ela diz para Jesus: não seria melhor aguardar o Messias? Jesus disse: você não sabe com quem você está falando. Jesus disse para ela: você conhece as Escrituras? Ela diz: eu conheço, afinal de contas cresci na igreja. Jesus disse: o problema é esse, minha filha, é que a palavra que foi pregada na tua igreja é a mesma palavra que foi pregada em Jerusalém. Eu só não entendo como é que você, abordando a palavra na sua igreja, pode ter 5 maridos e o que você tem é amante, sendo que tu sabes que a palavra da verdade ela vem de Jerusalém. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para você que tem muita gente moldando a palavra do jeito que quer. Presta atenção de uma revelação que meu Deus deu. Eu estava meditando no Senhor, e o Senhor falava assim para mim: pegue papéis, entregue para as pessoas desenharem a minha pessoa. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Diga para desenhar. Desenhe a minha forma. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Ele disse: você vai perceber que cada um vai desenhar a minha pessoa de um jeito. Eu falei: sim, Senhor, porque as pessoas vão desenhar mais ou menos o que conhecem o Senhor, no filme, ou coisas que as pessoas assistiram, fotos. Ele diz: mas quem diz que eu tenho forma? Eu falei: o Senhor não tem forma? Não, eu sou o Espírito que se fez carne. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu falei: Senhor, como é que eu sei que o Senhor não tem forma? Ele diz: olha para a igreja, você vai ver que cada um é diferente do outro, e eu estou em cada um deles. E eu perguntei: se o Senhor não tem forma, quem é o Senhor? Ele diz: eu sou a palavra. E eu perguntei: Senhor, e se eu quiser te ver, como é que eu faço? Ele diz: olhe para a palavra. Eu falei: por quê? Porque a palavra são atitudes. Ninguém consegue me ver se não olhar para as obras. Só se percebe a minha presença quando as minhas palavras estão nessa pessoa. Se as minhas palavras não estão nessa pessoa, então a minha forma não está nela. O que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer, em nome de Jesus, que tem muita gente devotada, o que está moldando um Cristo para poder cultuar. Tem muita gente vivendo Cristo de acordo com os seus moldes. Para cada um, Jesus tem uma cara. Para cada um, Jesus tem uma personalidade. Para cada um,
um jeito. Mas a minha Bíblia diz que Jesus só tem um jeito. Jesus trabalha na santidade. Jesus trabalha na purificação. Jesus trabalha na obediência. Qualquer cara fora desta aparência não provém das Escrituras. Você não viu dizer em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, pois o Espírito milita com a carne, e a carne milita com o Espírito, pois as obras da carne são imoralidade sexual, pornografia, fornicação, prostituição, lascívia, dissensão, brigas, contendas, etc, e etc, e etc, pois essas obras são da aparência do inimigo. Pois as obras da minha aparência, que dão forma à minha presença, são essas: longanimidade, mansidão, domínio próprio, obediência, equilíbrio, etc, e etc, e etc. O Senhor deu formas não humanas, o Senhor deu formas espirituais, e as formas espirituais de Deus estão representadas por atitudes. Se uma pessoa tem Deus, você observa pela atitude. É por isso que o Espírito Santo diz: eu não justifico as atitudes da carne, eu só posso mencionar ou justificar as atitudes que vêm do Espírito. Por isso ele diz: eu vos advirto, eu não vos dei espírito humano, eu vos dei espírito espiritual. Eu não posso confirmar aquilo que é da carne, pois eu só posso justificar aquilo que é do Espírito. Por isso que ninguém terá sucesso andando com Deus no pecado. Por isso que ninguém vai conseguir nenhum tipo de relacionamento com Deus, aleluia, com sucesso, se não se converter ao Evangelho de Jesus. Por isso há um grande perigo, aleluia, dentro da sociedade evangélica dos dias de hoje, pessoas moldando Jesus para poder sobreviver religiosamente. As pessoas, aleluia, estão modificando a cara do Evangelho para viver o Evangelho segundo as suas próprias paixões. Diga glória a Deus. Diz o Senhor: ora, esses que seguem a natureza humana vivem como alucinados e inconsequentes. Não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam a autoridade constituída por Deus. Apesar disso, andam de forma leviana, difamando aquilo que não compreende, se corrompendo com muitas atitudes, aprendendo a fazer isso por instinto próprio, andando como animais irracionais. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, andaram como Balaão e serviram a Cristo como os filhos de Corá. O Senhor não vai justificar, o Senhor não dará testemunho enquanto a igreja não servir a Cristo em espírito. Servir a Cristo em espírito é obedecer a sua palavra. Obedecer a Deus em espírito é andar alinhado à profecia, é confiar na vontade profética, é estabelecer um relacionamento real com o Espírito Santo. O Senhor, Ele nos promete estabelecer poder e autoridade pela profecia. O Senhor estabelece dar autoridade pela profecia. O Senhor estabelece, aleluia, ter comunhão pela profecia. O Senhor promete estar adiante dos seus filhos pela profecia. Qualquer coisa fora da profecia é engano. A derrota da igreja está em estar ausente da profecia. A derrota das pessoas é estar ausente da vontade da profecia. A derrota da igreja é viver o encantamento
é viver o engano da igreja, da religião. Enquanto isso não mudar, o amor de Deus não volta para nós. Jesus disse que não habitaria em construções. Jesus disse: o novo tempo de Deus na terra não é habitar templos, é habitar pessoas. Deus não vai habitar templos, Ele vai habitar pessoas. Eu vou falar. O Senhor disse: muitas pessoas têm participado de minhas reuniões e celebrações, banqueteando convosco sem o menor pudor. Agem como apacentadores de si mesmos, impelidos pelos ventos, espumando a boca como onda bravia, ativando sua própria indecência, para as quais estão preparadas a condenação. O Senhor quer abençoar a igreja, o Senhor quer honrar a igreja, o Senhor quer mudar a história da igreja. Que igreja? Não é a coluna, não é o prédio. O Senhor prometeu: eu não vou habitar em prédios. Se queremos ter um Senhor dentro da igreja, precisa que a igreja se santifique. Se o Senhor me assume de copa baraçábia, se nós queremos Deus na nossa família, precisamos santificar nossa vida dentro de nossa casa. Se queremos o nome de Jesus, querer ter Deus dentro da nossa vida, precisamos em nome de Jesus satisfazer a vontade da palavra. Porque Ele prometeu: eu não vou habitar no seu carro, eu não vou habitar na sua chave, eu não vou habitar na tua conta bancária, eu não vou habitar no teu dinheiro, eu não vou habitar nos teus negócios. Isso eu vou te abençoar. Eu vou habitar em você. O Espírito Santo, ele afirma em 1 Timóteo, dizendo assim: esta palavra é uma afirmação digna de crédito e de total aceitação. O Espírito Santo diz, em sua linguagem: não existe outra forma de atuação espiritual de Deus no homem. O Senhor disse: não acredite que eu vou andar com você em pecado. O Senhor disse: eu não vou desenvolver um relacionamento com você se você não se converter. Eu não estarei com você nos momentos difíceis se você não me buscar de todo o seu coração. Observe que isso é uma realidade. Ele afirma: esta palavra é digna de crédito e de confiança. Ele quis dizer, ela é verdadeira e imutável. O que ele quis dizer é que ele não vai mudar o modo de operação. Espírito Santo. Hoje, irmãos, se fala muito em carro, se fala muito em dinheiro, se fala muito em grana. Hoje em dia se fala muito em resposta da terra, relacionamentos, vida sentimental, ascensão. A igreja aprendeu hoje a associar a presença de Deus por causa do bairro que mora. As pessoas aprenderam culturalmente a associar as pessoas pela marca da roupa. Eu vou falar. Presta atenção. Recomendação do Espírito Santo. Portanto, determino a todos os homens, levantando suas mãos santas, semelhantemente recomendo que a todos eles se vistam com decência, sejam modestos e discretos. Cuidado com as tranças, com o ouro, com as pérolas e com as roupas, mas que se vistam com modéstia.
porque assim se professa a fé em Jesus Cristo. Eu não quero falar de usos e costumes, eu quero falar de que pessoas associam Deus a sucesso. Isso é mentira. Deus é associado a caráter. Não se associa a Deus porque conquistou alguma coisa. Não se associa a Deus porque foi curado. Não se associa a Deus a talento. Não se associa a Deus a grau de intelectualidade. Não se associa a Deus a nada que provém do mundo físico. Quando Deus se associa a alguma coisa, Ele se associa a princípios. Há uma verdade dentro da igreja, onde as pessoas trabalham fervorosamente em espírito, jejuando, consagrando, participando de campanhas com a intensa vontade humana de ter respostas terrenas e um pequeno núcleo de esforço para obter uma vida espiritual correta. Existe hoje dentro da casa de Deus uma massa buscando diretamente reconhecimento físico, tentando associar Deus a algum tipo de conquista, mas muito pouca gente tentando servir a Deus. Quando a igreja deixar de buscar os ornamentos e passar a buscar os princípios, a igreja terá autoridade. Lapassude coba marasábia, rita caba marassubi de cai, ramassubi de coba marasibi de cábia. Quando a igreja parar de buscar sucesso terreno, quando a igreja parar de buscar ornamento, quando a igreja parar de querer respostas da sua própria vaidade, quando a igreja parar de buscar o reconhecimento humano, mas buscar o reconhecimento de Deus, então a igreja, ela será aprovada pelo Espírito Santo. O que você quer? A resposta que você quer de Deus, ela está em valores de Deus. Ela está numa vida espiritual correta. O inimigo sabe disso. É por isso que ele está ocultando o conhecimento de Deus de milhares de cristãos, enganando pessoas, penetrando na igreja com uma cultura falida, tirando o pudor da igreja, enfeitiçando a igreja, tornando a casa de Deus suja e impura. Por quê? Porque ele sabe que uma igreja santa, uma igreja pura, é uma igreja de milagre, é uma igreja de cura, é uma igreja de poder. Ele sabe disso, por isso ele quer tirar a pureza da igreja. É por isso que ele entra pelo equipamento do seu carro, é por isso que ele entra pelo equipamento de televisão. É por isso que ele tem enfeitiçado a moda da igreja, permeando a puriação de cobanábia, a imundície dentro da igreja. Por quê? Porque ele sabe que se ele roubar o ornamento da igreja, ele tirou o Espírito Santo. Porque a igreja sem o Espírito Santo não é nada. Sua casa sem o Espírito Santo não é nada. Seu casamento sem o Espírito Santo não é nada. Seu negócio sem o Espírito Santo, você não é nada. E essa pessoa, ela não habita em nada que não tenha princípios de Deus. Eu não estou te exortando, eu estou mostrando para você o que o diabo está fazendo.
Eu estou trazendo uma identidade espiritual para você, dizendo: o Espírito quer dar testemunho do Espírito, mas enquanto você estiver na posição que está, então ele não pode te justificar, e ele sabe disso. Por isso o diabo faz a manutenção do seu caráter. Porque quanto mais ele te enfeitiçar, quanto mais ele te mandar, aleluia, 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 quanto mais ele te manter sujo, quanto mais ele te manter impuro, quanto mais guerra ele colocar na tua vida, quanto mais desobediente você fizer, quanto mais rebelado, quanto mais ausente de Deus, maior é a chance dele te destruir. Pregando, a Bíblia diz que foram vários cultos. A mulher sentada no culto gritava glórias a Deus e aleluia. Eis aí um homem que prega a palavra da verdade. Paulo percebeu isso no culto, percebeu isso no culto, percebeu isso no outro culto. A Bíblia diz que foram vários cultos, até o momento que o Espírito incomodou ele. Ele olhou para a moça e disse: fica de pé. Ela ficou de pé e disse: espírito de encantamento, espírito de feitiço sai dela. E ela foi liberta. Para quem não conhece a história, aquela mulher era uma sacerdotisa de um deus chamado Piton, que cultuava dentro daquela região. Era um deus grego. Para quem não sabe interpretar, a palavra Piton significa a serpente que está sobre o altar, impedindo a revelação de ser entendida. A luz não chegava nela porque um demônio obscuria o entendimento dela. Ela estava enfeitiçada por engano. Sabe quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão enfeitiçadas, achando que estão cheias do Espírito, acreditando fielmente que vivendo uma vida de pecado e desobediência, estão cheias de Deus. Você não faz ideia do número de derrota que está dentro da casa de Deus. Você não faz ideia dos altares, aleluia, abarrotados de pecado, abarrotados de sujeira, aleluia, e ninguém está preocupado com nada, aleluia, e vamos pregar esse evangelho modista, esse evangelho que acomoda as pessoas, que enxergam. Por quê? Porque o povo não quer ouvir exortação, porque o povo não quer converter, porque o povo, aleluia, não quer, porque os altares de caçada se corromperam de uma tal maneira que eles só estão atrás do dinheiro da igreja, só estão atrás do reconhecimento da igreja, e a igreja está abarrotada de uma administração que satisfaz apenas aquilo que é da terra. Por isso é 15 minutos de palavra, o resto é vontade profética, e Deus vai dar isso, e Deus vai dar aquilo, e Deus vai dar isso, e Deus vai dar aquilo. E sabe como é que está acontecendo? Os maridos estão saindo da igreja e não mudam, as esposas estão saindo da igreja e não mudam, os filhos estão saindo da igreja e não mudam. Pessoas indecentes, indignas, que não honram o compromisso, estão saindo da igreja e continuam não honrando o compromisso. Pessoas em fornicação, abarrotadas num relacionamento, aleluia, tendo um relacionamento sexual fora do casamento, acreditando que Deus entende. E o que está acontecendo com a vida dessas pessoas? O diabo está destruindo a vida financeira delas. O diabo está destruindo as famílias. O diabo está dificultando o crescimento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acreditam que essa é a vida que Deus deu para a gente. E essa não foi a vida que Deus deu para a gente. Essa não é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Observe aquela mulher no poço de Jacó, ela afirma para Jesus: Jesus, o Senhor me revelou. E Jesus disse: você sabe
que a palavra da verdade vem de Jerusalém, ela não vem de Samaria, ela não vem do Monte Tibau, ela não vem do Monte Gerizim. Jesus disse: você sabe que aonde você congregava foi uma igreja fundamentada sobre rebelião. Por isso o evangelho é distorcido, por isso a prática da ministração é baseada numa linguagem que apenas favorece o lado humano, não o lado espiritual. Por isso, minha filhinha, você está dentro de uma igreja, andando no pecado, acreditando que Deus te tolera. O diabo não gosta dessa mensagem. O diabo não gosta dessa mensagem. Pensa numa igreja perseguida, ela é um Judá. Pensa numa igreja alvejada, ela é um Judá. Pensa numa igreja que é difícil conduzir ela é um Judá. Por quê? Porque ela é uma igreja que é um problema para o diabo. Porque ela não fala de carro, ela não fala de apartamento, ela não fala de dinheiro, ela fala de santidade, ela fala de caráter, ela fala de mudança, ela fala de conversão. E isso o diabo não gosta. Deus maravilhoso. O diabo sabe que se você colocar Jesus na sua vida, acabou ele. O diabo sabe que se você mudar, acabou ele. O diabo sabe que se você colocar Jesus no teu casamento, acabou ele. O diabo sabe que se você se converter, ele é obrigado a juntar o que é dele embora. Porque aonde habita Jesus, habita a liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: eu vou dar testemunho. Ele afirmou: eu vou dar testemunho. Não foi o que ele disse, filha? Está com medo do quê? Ele disse: eu vou resolver o teu problema. Ele disse: eu vou dar testemunho a todos aqueles que são do Espírito. Sabe o que é dar testemunho? É isso que você faz na igreja. Você pega o microfone e diz: pastor, preciso contar o que aconteceu aqui. Meu marido voltou. Pastor, eu saí da dívida. Pastor, o câncer foi embora. Pastor, o tumor foi embora. Pastor, o mal que estava na minha casa foi embora. Entenda a profecia. Olha aqui para mim. Ele não está falando que ele vai dar testemunho dele, porque ele não precisa. Ele é Deus. Deus não é soberbo. Deus não fala que vai dar testemunho dele. Eu vou dar testemunho, eu sou Deus. Não. Ele fala: darei testemunho aos que são do Espírito. O que ele está querendo dizer? Eu vou fazer com que você pegue a tua boca, abra e diga: só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele prometeu: eu vou dar testemunho, pois a minha palavra é digna de crédito e de confiança. Observa como ele é enfático nisso. Ele diz: então o anjo afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar o quê? Mostrar o reino de Deus. Jesus disse para uma pessoa: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Uma pessoa perguntou para ele: aonde está o seu Pai? Ele disse: você não pode vê-lo. Não, Senhor, não, mas você pode ver suas obras. Deus não se manifesta fisicamente, Deus se manifesta por testemunhos. Deus não se manifesta fisicamente, Ele começa a manifestar por testemunho. O cego ouve aqui, o surdo era aqui, o tumor saiu aqui, o nódulo saiu aqui, a vitória entrou lá, aquele se converteu. Deus se manifesta em sua presença, revelando o seu poder sobre a igreja. Ele diz: a minha palavra é digna de querer confiança, e eu vou me revelar. De que forma? Olha o que ele diz: sobre os acontecimentos que em breve vão se realizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisas
que vão acontecer. Ele diz: eu darei testemunho a todos que são do meu Espírito, através de acontecimentos que em breve se realizarão. Ele está dizendo assim: escuta, logo você vai ver a minha glória na tua vida, logo você vai ver o meu poder na tua vida, logo você vai ver a minha promessa se cumprindo na tua vida. Senhor, de que maneira? Quando o meu Espírito estiver em você, quando a minha palavra estiver em você, quando as minhas atitudes estiverem em você. Essas pessoas participam de vossas reuniões de celebrações fraternais, banqueteando-se convosco no meio da congregação, sem o menor pudor. Isaías capítulo 1. Basta de me trazer oferendas sem sentido. Elas são repugnantes diante de mim. Estou cansado das suas reuniões e ajuntamento público, todas elas repletas de uma adoração falsa e impura. Nós estamos vivendo um período que a gente acredita que todo movimento tem Deus. Nós estamos vivendo um período que agitações em espírito são movimentações que tem Deus. Ele mesmo diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há muitas celebrações e manifestações e movimentações que você vai ver muita coisa acontecendo, mas eu não estou lá. Por quê? Por causa do pecado. Vamos, gente. Eu não estou aqui para colocar você contra a parede, mas eu sei que ele está voltando. E se você não aprender isso, você vai ficar. Se você não acordar para isso, você vai ficar. E você ainda corre o risco de a qualquer momento ter um infarto, ter um derrame, acontecer qualquer coisa. E se você não estiver preparado com essa verdade para ter esse encontro, não se acomode num tanquinho de água, não se acomode porque fala em língua estranha, não se acomode por causa de dons ou de talentos espirituais, não se acomode, porque se a obediência não tiver com você, vai ser muito difícil você entrar. Ele não ofereceu a obediência para nós para nos machucar. Deus ofereceu a obediência à igreja para que a igreja vencesse o mundo. A obediência não é um sacrifício. A obediência não é uma manifestação de dor. Não é um querer sacrificial, um sofrimento gerado por Deus no homem. A obediência, ela é a representação do mover do Espírito Santo. Quem obedece tem poder de Deus. O que Deus quer da igreja? Que você ponha o inimigo para fora da sua vida. Quanta gente promovendo consagrações. Aleluia, quanta gente. Eu vou fazer campanha de oração 3 dias, 7 dias. Isso vai resolver meu problema. Escuta, de que adianta fazer dias de consagração cheio de pecado? De que adianta fazer consagrações cheias de ódio dos outros? De que adianta fazer consagrações brigando com as pessoas? De que adianta fazer consagrações cheias de mentira? Como a igreja dos dias de hoje está. Você acha que Deus vai aceitar um jejum de 7 dias se eu estou com meu coração cheio de ódio com o irmão? Você acha que Deus vai aceitar um jejum de 21 dias eu me masturbando? Você acha que Jesus vai honrar uma pessoa, aleluia, que faz 3 dias de estéreo com um WhatsApp cheio de imundícia? A igreja está tola nos dias de hoje, acreditando que o Senhor vai honrar. O Senhor não vai honrar.
Não prego isso porque isso não dá dinheiro. Não prego isso porque isso não enche igreja. Glória a Deus. Eu me lembro, quando eu comecei minha carreira, pensa num ministro, com 2 palavras colocava você grudado na lâmpada. Ah, essas técnicas como eu aprendi. Até o dia em que eu recebi o Espírito Santo naquela praça lá do César. Ele disse: senta aqui que eu quero conversar com você. Ele disse: vamos começar uma história junto. Você vai abrir a igreja. Eu falei: sim, Senhor, chegou meu tempo. Conforme o Senhor me deu sonhos quando eu era mendigo de rua, então chegou meu tempo. Ele disse: sim, chegou o seu tempo de abrir a igreja, mas você me quer dentro dela ou fora dela? Meu Deus. E eu perguntei: por que, Senhor? Ele disse: porque eu preciso que você entenda uma coisa. Tudo isso que você aprendeu, esquece. Por quê? Eu te ensinei como fazer, para que você entendesse como funciona tudo isso. E o que o Senhor quer de mim? Pregue contra isso. Ensinaram que eu amo dinheiro. Eu não amo dinheiro, eu amo caráter. Ensinaram que eu reconheço pessoas por coisas que faço. Eu reconheço pessoas por integridade. Disseram que eu ando nas igrejas por manifestação ou movimentação de espírito. Eu ando quando a igreja me obedece. Enquanto a gente continuar fora da posição, enquanto a gente continuar brincando com Deus, enquanto a nossa casa ficar abarrotada de briga, de contenda e de pecado, enquanto as nossas televisões ficarem enviando mensagens sujas para dentro da nossa casa, enquanto os nossos computadores, aleluia, forem usados, aleluia, em meio a pecado, em meio a coisas que aborrecem a Deus, enquanto a gente continuar usando o nosso Facebook para expor a nossa vaidade, expor o nosso corpo, expor a nossa linguagem corporal, enquanto a gente viver o evangelho sujo, eu tenho uma notícia para dar para a igreja: o Senhor, Ele não honrará a sua vida. Enquanto a mulher e o homem não sentar na beira de uma cama e dizer: me perdoa bem, enquanto a mulher não dizer perdoa bem, enquanto o marido não se consertar com a esposa, o Senhor não vai entrar na sua casa. Enquanto os filhos não voltarem a obedecer seus pais, Deus não vai honrar. Ah, meu pai, eu vou falar. Enquanto você continuar andando como nômade dentro da igreja, como se fosse alguém sem igreja, aleluia, aleluia e aleluia. Eu tenho um versículo para você no livro de Apocalipse. A profecia diz: cuidado para não estar trafegando dentro do meu reino como cães, saltando de um muro para o outro como se não tivesse dono. É um versículo que fala sobre pessoas, aleluia, que não têm submissão ou sujeição a uma igreja. Deus não fez igrejas para ser cumprido religioso. Deus fez igreja para que o teu povo congregue. Espírito, sai dessa posição. Tem um cara lá fora enfeitiçando o teu pensamento. Tem um cara lá fora enfeitiçando tuas ideias. Aleluia! Cuidado em nome de Jesus com aqueles que adentram a casa do Senhor. Livro de Judas, capítulo 1, andando pela casa do Senhor, enfeitiçando irmãos, levianamente, aleluia, forjando pensamentos, encantando pessoas com aparência de gente de Deus, que arrastam as pessoas, aleluia, a fazer aquilo que Deus não quer que faça. Cuidado com essa moda em nome de Jesus, de uma igreja que está andando aí fora, aleluia, dizendo que Deus só quer o coração. Talvez você não imagine, em nome de Jesus, que por causa disso está a derrota na vida de muitos cristãos. O dinheiro não entra, as coisas não prosperam, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, a pessoa fica: é o diabo, é a macumba, é a irmãzinha que está orando contra mim. Pelo amor de Deus, sai da imaturidade. É a sua vida que está reprovada diante de Deus. É a sua casa que já aborreceu a Deus. É o seu estilo de vida que Deus já se aborreceu. Por isso que tem pessoas, Isaías capítulo 1, a profecia diz a partir do versículo 11: pessoas estendem a mão na madrugada e dizem: Senhor, me socorre.
E o Senhor diz: eu encurto a mão para que eu não possa te acolher. E quando você clama em alta voz, eu fecho meus ouvidos para não te ouvir, porque estou cansado do seu pecado. Parece dura a palavra, mas se você amar isso tudo, se você disser para ele: eu quero sair do pecado, se você disser para ele: eu não quero mais andar fora da tua igreja, se você disser para ele: eu quero voltar a te obedecer, eu vou parar de moldar Jesus, eu vou parar de moldar o achismo. Não é que eu acho que a igreja tem que ser assim, é que eu acho que você não acha nada, você não manda nada. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Lá para subir, é porque eu queria que a igreja, é porque eu acho, é que eu penso, você não pensa nada. Larga a mão de ser soberbo, ignorante. Lá para subir, se converta, diz o Senhor. O Espírito está falando para mim aqui, sabe? Eu podia mandar essa pessoa se levantar. Deus está mandando dizer: a tua derrota está na sua soberba. O Senhor manda dizer: sabe, quem manda na minha igreja sou eu, quem define sou eu, quem destaca sou eu, a maneira que eu conduzo é da minha conta, não é da sua, diz o Senhor. O Senhor diz: se converta e anda conforme a minha palavra. É Espírito Santo de Deus. Rabanara sube de copa para sábia, Itacaba para sube de copa lábia. É Deus que manda na igreja, 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 é Deus que manda na igreja. É Espírito Santo. O Itaramanaracaia sube de copa, Lixa Mandarama sube. É Deus que manda na igreja, é Deus que anda na igreja, é o Espírito Santo que governa a igreja. Sabe por que ele fez isso? Porque precisa de coragem para dizer para Deus: eu me rendo aos teus pés. Está perdoado. Precisa de coragem para renunciar, precisa de coragem para abrir mão do mundo, precisa de coragem para dizer para o mundo: eu não te quero mais. Aleluia. Precisa de coragem para renunciar ao pecado. Precisa, aleluia. No mundo, ser macho é ser valente. No reino, ser macho é renunciar ao mundo. O Espírito que perdoa está na igreja. Deus quer perdoar pecado. Deus quer perdoar pecado. Deus quer perdoar pecado. Presta atenção aqui, igreja. Jesus está voltando. Jesus quer a igreja de volta. Jesus não quer seu carro. Jesus não quer sua casa. Jesus não quer suas joias. Jesus não quer seu dinheiro. Jesus quer que a igreja renuncie o mundo. Jesus quer que a igreja se afaste do pecado. Jesus quer que a igreja volte a ser santa. Jesus quer que a igreja volte a obedecer. Toma essa atitude desse jovem como uma atitude para você, uma atitude que você possa dizer: Jesus, até aqui eu tenho envergonhado o seu nome, mas a partir de hoje eu renuncio tudo. Talvez por causa dessa atitude você vai ter que andar sozinho, porque um monte de amigo vai se afastar. Talvez você vai tomar essa atitude e seus parentes não vão mais na sua casa. Talvez você vai tomar atitude
atitude, os irmãos da igreja vão achar que você é santão, vão querer te perseguir. Talvez você vai tomar essa atitude e vão começar a tentar manchar teu nome, levantando coisa do teu passado para te jogar na cara. É assim que eles fazem. Mas o meu Deus mandou te dizer: não importa o que eles pensam, eu, o Senhor, me agradarei de ti. Espírito Santo, aleluia. Presta atenção aqui. Aleluia, aleluia. Todos os obreiros que vão levantar, toda a igreja, um vento do Espírito está na igreja. Levanta, levanta, levanta. Senhor, o que eu vi me basta. Batiza com novo selo. Batiza, 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 Espírito Santo. Batiza com novo selo. Batiza com a tua glória. Batiza com a tua glória. O mesmo Espírito que está em mim. Fale línguas. Batiza, batiza, batiza com a tua glória. O arrependimento, o perdão. Batiza, 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 batiza. Renova, 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 renova. Renova. Diga glórias a Deus. Diga hoje: o Senhor proveu o perdão que eu precisava. Diga a partir de hoje: estou limpo para renunciar a tudo, toda forma de pecado. Diga hoje: começo uma nova vida em Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. Igreja, presta atenção aqui. Igreja, um dia a Bíblia fala que numa tarde houve 2 milagres. Um aconteceu primeiro. Ele foi curado da sua cegueira. E Jesus, olhando para ele, disse assim: Bartimeu, vai para a tua casa. Você foi curado. Mas a Bíblia não fala que ele foi aprovado. Algumas horas depois, Jesus entrou dentro da casa de uma pessoa.
conversou com ela alguns instantes. Ela saiu para fora e, olhando para todo mundo, disse assim: a partir de hoje eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, e eu vou renunciar todo o meu pecado. Jesus olhou para ele e disse: você, a salvação entrou na sua casa. Qual foi o maior milagre? O cego que voltou a enxergar, mas não se sabe se subiu, ou aquele que renunciou ao mundo e o seu nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia diz: aquele que viver a vida pensando nela acabará morto, mas aquele que viver a vida pensando após a morte vai conquistar a vida. Tem duas vidas dentro da igreja: aquela que só pensa nas coisas daqui e por isso vai ficar aqui, mesmo conhecendo Jesus, e aquela que, quando entrou na igreja, não vive mais pelas coisas daqui, mas vive na esperança do que está por vir. Essa é a que vai sobreviver. Eu não disse a você: abandone tudo e não sonhe. A Bíblia não disse isso. A Bíblia ensina: deixa Deus realizar seus sonhos. Deixa Deus te honrar. Presta atenção. Não precisa vir aqui à frente, mas toda pessoa que está aqui dentro, que em sua alma ardeu o Espírito Santo, está afastado da igreja, está andando em caminhos errados, está magoado com a casa de Deus, foi ferido dentro da igreja, foi humilhado, se desviaram, estão perdidas, não sabem o que fazer da vida. E a todo aquele que está aqui dentro, que talvez você não tenha nunca aceitado Jesus, mas você quer tomar a decisão de aceitar Jesus. Você quer dizer: eu quero aceitar Jesus. Eu nunca fiz isso, pastor, mas eu quero. A toda essa forma representativa eu vou fazer uma oração única. E aquele que está afastado será perdoado do seu pecado e vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquele que foi ferido dentro da igreja, Deus vai curar o seu coração agora, e você vai voltar na presença de Deus. Você não pode perder o relacionamento com Deus por causa de pessoas. Não vale a pena. Todas essas pessoas que, dentro dessa característica que eu falei, e desejam retornar porque estão ausentes, levante a mão. Todas que se sentiram tocadas por Deus. Isso, levante a mão mesmo. Todas. Pastor, eu estou afastado. Não fica com vergonha não, não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção por timidez. O seu negócio é com Deus, o seu negócio não é com pessoas. Não importa o que os outros acham. Se você estava andando errado, estava andando em pecado, estava afastado, levanta a tua mão, porque a oração que eu vou fazer não é minha, ela é uma propriedade de Deus. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz: se está alguém sofrendo, chame o pastor, faça uma oração com imposição de mão, essa pessoa será perdoada e o seu sofrimento acaba aqui. Levante a mão em nome de Jesus, aquele que de bom coração, humildemente, reconhece diante de Deus: preciso voltar. E aquele que nunca aceitou Jesus, mas diz assim: eu quero aceitar Jesus, levante a sua mão. Ele vai perdoar ambos. O perdão de Deus não é como o do homem. O perdão de Deus tira a doença. O perdão de Deus tira sofrimento. O perdão de Deus quebra a maldição. Quando Deus perdoa, o diabo é obrigado a pegar a sujeira dele e ir embora. Jesus perdoou o homem paralítico, ele voltou a andar. Jesus perdoou o homem que desceu pelo telhado, ele pegou a maca e voltou a andar. Se Jesus te perdoar hoje, o mal que está na tua vida sai e Deus te levanta.
Levante a mão a todos que de bom coração disseram: eu sinto que eu preciso pedir perdão a Deus. Senhor Deus, na autoridade da sua palavra, eu peço ao Senhor a todos que levantaram as mãos, a todos que obedeceram a voz do profeta, do pastor, e levantar as mãos, porque tem pessoas, papai querido, que às vezes não entendem que o pastor está dizendo é para levantar as mãos e diz: eu não preciso levantar, e por causa da desobediência não recebe o perdão de Deus. A palavra do Senhor diz: crê nos profetas e prosperarei. Eu falo com a autoridade de um homem de Deus. A todos que estão levantando a mão, Espírito Santo, todos, peço ao Senhor que perdoe o seu pecado. Peço ao Senhor que o teu perdão cure a sua casa, cure a tua família e a tua vida. Peço ao Senhor que o seu perdão retire da vida dessa pessoa toda a maldição, tudo aquilo que o inimigo tem colocado na sua vida, e que haja uma reforma na tua vida a partir desse exato momento. Peço ao Senhor, papai querido e Deus amado, que o teu perdão purifique seus filhos, teu dinheiro, teus negócios, tua família, porque o teu perdão cura, o teu perdão liberta, o teu perdão exalta, o teu perdão honra. A partir de agora, todos, em nome de Jesus, sejam perdoados. Senhor, se há alguém aqui no meio de nós que nunca aceitou Jesus, mas hoje, pela palavra, diz: eu quero aceitar Jesus, eu não quero ficar para trás, eu não quero mais ficar para trás, eu quero subir para o céu quando tocar a trombeta do Senhor. E se ainda assim eu já houver morrido, eu ressuscitarei naquele dia, e se me assude e vou ascender ao céu. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te recebe e coloca teu nome no livro sagrado, o livro da vida. A partir de agora, você foi aceito na casa de Deus. A salvação agora não sai mais da tua vida. Dá uma salva de palmas para Ele. Irmãos, domingo passado eu acordei muito mal, com muitas dores abdominais. Fui para o médico e o médico falou que eu estava com uma virose, não sabia explicar o que era. E eu passei por muita luta, muita dor, diarreia, vômito, e já tinha gastado um bom dinheiro, segunda e terça, e nada resolvia, nada melhorava. Terça-feira à noite eu vim aqui no culto, e num dos momentos de oração eu senti um quente na minha barriga, uma queimação muito forte. E aí depois que o pastor orou, ele mandou levantar e disse que um anjo desceu do céu e passou a mão na minha barriga me curando. E no dia seguinte eu acordei totalmente sem dor, perfeita, para a honra e glória de Deus. Então eu estou dando esse testemunho aqui para os irmãos. É difícil para mim, que eu estou morrendo de vergonha, mas eu precisava publicamente agradecer